A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, sobre sua família, sobre sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui no estudo sobre como receber e manter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós estávamos aqui com um vídeo que eu havia até postado aqui, mas na hora de editar eu fiz confusão e acabei colocando a minha voz duas vezes, e acabou uma voz cobrindo a outra e não ficou bom. Mas vamos prosseguir aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e o 23, foi o início da leitura, que fala sobre as promessas de Deus para nossas vidas, Tem a maneira de como nós devemos nos portar diante das promessas para que elas se cumpram em nossas vidas. Não é de qualquer maneira, como eu havia falado, mas é guardando, observando os mandamentos do Senhor, que essas promessas irão se cumprir em nossas vidas. E eu havia falado também segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, onde fala que se nós formos infiel para com Deus, Ele permanece fiel para conosco. E que muitas pessoas se confundem quando essa palavra fala que se nós formos infiel, Ele permanece fiel para cumprir. Tem pessoas que até levam para cumprir as promessas feitas em nossas vidas, E não é bem por aí. As promessas, elas são feitas, porém para se cumprir, nós temos que observar os mandamentos do Senhor, como diz em Deuteronômio 18, que nós estávamos comentando sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que a Bíblia diz no versículo 1 ali: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então a gente vê que é condicional essas vitórias, essas bênçãos para se cumprir em nossas vidas. E citei também segundo livro de Coríntios, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, versículo 1, que diz: ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos. Então é uma condição também de limpeza, de purificação, de santificação, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 22 de Hebreus 10 nos diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu citei também aqui em livro de João, capítulo 15, versículo 3, que nos diz que nós, Jesus Cristo falando, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela é a água que regenera, que purifica, que santifica, que salva e que faz grandes vitórias na vida do homem. Basta nós nos permitirmos sermos lavados, sermos banhados com esta água, para que nós possamos ser purificados. E temos aqui também em Josué capítulo 3, versículo 1, louvado seja o nome do Senhor, e é muito interessante nós nós lermos este versículo, e ela vai trazer, essa palavra vai trazer para nós uma lição muito importante para nossas vidas. E diz assim, capítulo 3, versículo 5 de Josué, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Agora, amados, uma coisa que eu quero chamar a atenção de cada um que está ouvindo nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, você que está dependendo do horário que vai ver este vídeo, eu quero vos falar uma coisa. Se já temos a promessa de o Senhor fazer maravilha em nosso meio, por que Josué ele faz questão de dizer: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós?
Então esta é uma das condições que nós temos que estar para receber as promessas de Deus, para que elas se cumpram. Promessas nós já recebemos, para que elas se cumpram em nossas vidas. É a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a santificação, diz aos escritores hebreus, que ninguém também verá a Deus, certo? Então nós temos que, se me fala em memórias, que é Hebreus 12, Hebreus 12 diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas espera aí, irmão, se nós já temos a promessa de ver a Deus, então nós vamos ver de qualquer forma, né? Alguém pode pensar, então eu vou ver capítulo 12, versículo 14 e 15, vamos ver o que diz lá. No dia assim, seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Agora para vocês verem que a perturbação, louvado seja o nome do Senhor, a amargura, ela traz grandes prejuízos na vida do ser humano. E é aí que muitas pessoas se contaminam, louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados, o que eu quero dizer é que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, como diz o versículo 14, certo? Se fosse assim, Israel, quando saiu do Egito, toda aquela multidão que saíram ali, somente 2 camaradas daqueles que saíram do Egito foi que entraram na terra prometida. Por quê? Porque os 2, eles tiveram o cuidado de guardar a sua vida no esconderijo do Altíssimo, de estar santificando sempre a sua vida, na meditação da palavra de Deus, nos cuidados de fazer conforme as ordenanças do Senhor para a sua vida, e em tudo que eles faziam agradava ao Senhor. Agora, amados, por que os demais não entraram? Porque não tiveram essa preocupação de santificação, de purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos foram rebeldes às ordenanças do Senhor e não guardaram os seus mandamentos. Por isso que nós temos que estar sempre, cada dia, louvado seja o nome do Senhor, fazendo como agradar ao Senhor. No livro de 2 Coríntios ainda, capítulo 6, nós vamos ver, amados, uma palavra de louvado seja o nome do Senhor, que vai trazer aqui um ensinamento básico para nossas vidas, para que nós possamos alcançar esta tremenda vitória, o cumprimento, aleluias, das profecias em nossas vidas. Capítulo 6 do 2º livro de Coríntios, versículo 17 e 18, vai nos falar dessa maneira: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Veja quem está falando. Apartai-vos, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Agora, se o próprio Deus, ele fala desta maneira, para que nós nos afastemos das coisas imundas, para que nós se apartar das coisas que não agradam ao Senhor, porque o Senhor nos receberá quando nós deixamos. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui no versículo 61 diz assim: o Senhor também fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que os destrua. Vejam só,
Então até as pragas que não está escrita no livro dessa lei, louvado seja o nome do Senhor, pode vir se eu não obedecer. Então ele é fiel para cumprir isso aqui, olha. Se eu for fiel, ele é fiel para cumprir com as bênçãos, e se eu for infiel, ele permanece fiel para cumprir com essas maldições, porque eu deixei de dar ouvido aos seus mandamentos. E continuaremos logo mais com outro vídeo como este. Se inscreva nesse canal, dê seu like lá e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.